gente só vai se dedicar ao estudo da Lei 6938 de 81, tá certo? Essa lei, gente, ela estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente. Então, tudo o que se refere a meio ambiente no âmbito nacional, de maneira genérica, evidentemente, não de maneira específica nos institutos do direito ambiental, nos institutos específicos do meio ambiente aqui nacional, a gente não vai tratar, mas de maneira genérica a gente vai ver o que essa política nos traz. E de cara a gente percebe que essa política nos traz um objetivo geral e 7 objetivos específicos, como se fosse um projetinho, né? Em que tem objetivo geral, objetivo específico. Então a gente vai passar a leitura do objetivo geral. Qual foi a intenção do legislador ao instituir a Política Nacional de Meio Ambiente? Ele quer a preservação, a melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Então, esse é o grande objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente. Só que para atingir o objetivo da Política Nacional de Meio Ambiente, a própria Política Nacional de Meio Ambiente apresenta 7 caminhos para que a gente chegue lá. O primeiro deles, objetivos específicos, a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Então veja que o princípio do desenvolvimento sustentável já aparecia em 1981, enquanto que o conceito de desenvolvimento sustentável surgiu em 85, com o relatório Brundtland. Então veja o avanço que já era a legislação brasileira, né? A compatibilização do desenvolvimento econômico, social, com a preservação da qualidade do meio ambiente. 2. A definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, Estados, Distrito Federal, territórios e municípios. Ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais, ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais. Então, o desenvolvimento de pesquisas é fundamental, né, para o avanço. A difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e informações ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. 6. A preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. E o último objetivo específico, que junto com os demais atingem o objetivo geral, é a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados e ao usuário de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. O que é isso? Princípio do poluidor pagador é a primeira parte e o princípio do usuário pagador na segunda parte. Vou ler de novo. A imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados. Recuperar e indenizar os danos causados, princípio do poluidor pagador. E ao usuário de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Utilização de maneira especial, usuário pagador. Então vejam que em 1981 nós já tínhamos princípios nas nossas normas que viriam a se tornar populares, vamos dizer assim, internacionalmente, somente em 92, na Rio 92. Então veja a vanguarda da nossa legislação, que até hoje persiste. Essa política, ela também traz 10 princípios para que nós consigamos atingir todos esses objetivos que acabamos de ler, tá bom? Então também farei a leitura dos 10 princípios. Por quê? Porque não se trata de uma compreensão, a leitura já é você compreende, e se eventualmente houver necessidade de explicação ou aprofundamento de alguns desses princípios, faremos sem nenhum problema. Quais são os 10 princípios que são apresentados no artigo 2º da Política Nacional de Meio Ambiente?
ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Quem é que vai assegurar isso? O poder público e a coletividade, mas, mormente, o poder público. 2. Racionalização do uso do solo, subsolo, da água e do ar, ou seja, manejo dos recursos naturais, utilização consciente dos recursos naturais. 3. Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, mesma coisa. Proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas, tá? Controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras por meio do licenciamento ambiental. Incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. Acompanhamento do estado da qualidade ambiental. Recuperação de áreas degradadas. Proteção de áreas ameaçadas de degradação. E 10, educação ambiental a todos os níveis de ensino. Então percebam, gente, que esses princípios, eles são muito semelhantes àqueles incisos e parágrafos que nós vimos no artigo 225 da Constituição Federal. Percebam que a Constituição Federal se inspirou na mesma fonte que inspirou essa lei, se é que a Constituição não se inspirou nessa lei. E uma das coisas mais importantes dessa lei são algumas definições, tá? Essas definições, a primeira delas já foi apresentada para os senhores, que é a definição do que é o meio ambiente, tá? Tecemos críticas sobre essa definição. Além da definição do meio ambiente, a gente tem outras definições, destacadamente a definição do que é o poluidor. Por quê? Porque nós enquadraremos o nosso cliente na condição de poluidor ou nós retiraremos o nosso cliente da condição de poluidor por meio dessa definição. Então, meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Tivemos um tema especificamente para discutir esse assunto. Degradação da qualidade ambiental. É a alteração adversa, alteração nefasta, alteração não quista, é a alteração adversa das características do meio ambiente. Poluição é a degradação da qualidade ambiental. Então veja que a poluição a gente empresta aquele conceito, né? Poluição é a degradação da qualidade ambiental. E o que é a degradação da qualidade ambiental? É a alteração adversa das características do meio ambiente. Poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividade que direta e indiretamente. O que acontece? Para ser poluição, tem que ter uma degradação da qualidade ambiental, mas que resulte em algo. Em quê? Que prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar da população, que criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, que afetem desfavoravelmente a biota. O que é biota? Bio, vida. Tudo que tem vida, biota, tudo que é vivo. D. Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. E lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Padrões ambientais estabelecidos. Senhores, toda e qualquer atividade polui. O que vai caracterizar a poluição é a própria sociedade. Quando eu falo, eu emito uma energia. Eu emito uma energia que sai das minhas cordas vocais e chegam até no ouvido de vocês por meio de ondas sonoras. Quantos decibéis? X decibéis. Se o poder público estabelecer que esse volume é poluição, eu vou receber uma sanção. Só que o poder público, por meio de consultas, estudos e etc., entendeu que a poluição sonora é acima de tantos decibéis, 10.000 decibéis. Então, o que vai ser poluição ou não é o estabelecimento de padrão de qualidade ambiental, tá?
Então veja bem, que lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Se eu lavo roupa na beira do rio e ali tem um sabão que vai, né, escorrer para o rio, aquilo é poluição? Não, se a gente levar em consideração os padrões estabelecidos. Mas se a gente olhar só para aquele pouquinho de água, sim, porque é um produto químico que está sendo lançado ali no rio. Mas por que não é considerado poluição? Porque o poder público liberou esse tipo de poluição. Ele entende que é ínfimo esse tipo de poluição. Portanto, não considera como poluição. Da mesma forma, o inverso. Existe a poluição lícita? Existe. Só é você licenciar uma atividade poluidora. Licenciou, aquela poluição ela é lícita. O licenciamento nada mais é do que o controle da poluição. O órgão licenciador, que é até uma situação interessante, vou compartilhar com os colegas do IPAAM, o nome do IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Mas o que o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas faz? Licencia poluição. Né? É paradoxal, né? Mas por quê que ele licencia poluição? Né? E aí eu estou fazendo uma brincadeira. Porque a atividade econômica tem que acontecer. Só que o órgão estadual de meio ambiente, ele licencia uma poluição de acordo com critérios, de acordo com normas, de acordo com a avaliação técnica, minimamente aceitáveis. Tá? Que não vai causar tanta poluição assim, ou vai encontrar caminhos para que não cause tanta poluição assim. Mas, no final das contas, o que se faz é autorizar a poluição da melhor forma possível, ou melhor, da forma menos pior possível. Então, daí a razão da necessidade de um licenciamento ambiental. Né? Então, é só uma brincadeira aí com o nome, que eu sempre penso nisso. Tipo, Instituto de Proteção Ambiental, mas o que faz é licenciar a poluição. Mas não é só o IPAAM não, tá? Todo órgão ambiental licencia, né? Todo órgão ambiental licencia. E a gente vai trabalhar com licenciamento e fiscalização num tema apropriado, tá? Quem é o poluidor, gente? É a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. Ih, rapaz, o poder público polui. Pessoa física polui. Pessoa jurídica polui. Pessoa jurídica de direito público polui. É a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável direto ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. E o que é degradação ambiental? É o item 2 ali. E 5, essa definição é sensacional. O legislador acho que pensou tanto em atribuir a esse conceito uma definição que ele não conseguiu e ele acabou dando exemplos. É a atmosfera, águas interiores, superficiais, subterrâneas, os estuários, o mar territorial, solo, subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Claro que isso é um rol exemplificativo, né? Números apertos. Muito bem. E aí, gente, para fazer tudo isso, a gente chegou no grande momento desse nosso tema. Como é que a gente vai atingir a todos esses objetivos, cumprir com todos essas diretrizes, esses princípios que a gente acabou de verificar? Por meio dos instrumentos, por meio das ferramentas. Como é que eu faço uma casa? Com argamassa, tijolo, colher de pedreiro, betoneira. Então eu preciso dos instrumentos para que a política nacional do meio ambiente saia do papel e se torne uma realidade. Quais são esses instrumentos? Qual é a minha colher de pedreiro para eu construir essa casa? Eu tenho aí 13 instrumentos. 13 instrumentos. E nós passaremos a analisar cada um desses instrumentos.
tá bom? O primeiro instrumento é o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, que eu já adiantei aqui para vocês o que é. A gente precisa estabelecer critérios do que é poluição e do que não é poluição. Senão a gente tem que ficar dentro do quarto sem respirar, porque qualquer coisa que façamos repercute, né? É a teoria do caos, né? A borboleta bate as asas lá no Japão e vem sentir no Brasil. Vocês já ouviram falar nessa teoria do caos? Então é isso. Agora a gente precisa estabelecer padrões minimamente aceitáveis, senão a vida não vai existir, não é? E tudo que fizermos será poluição. 2, o zoneamento ambiental. Gente, o zoneamento ambiental, um dos tipos de zoneamento ambiental é o zoneamento ecológico econômico. Nada mais é do que pegarmos o ambiente em que queremos organizar e organizarmos, né? Então, por exemplo, nós temos uma área, o estado do Amazonas. Como é que a gente vai fazer o zoneamento do Amazonas? Olha, aqui é uma área que tem vocação para o turismo. Aqui é uma área que tem vocação para a pesca. Aqui é uma área que tem vocação para manejo florestal. Aqui é uma área que tem vocação para extração de minérios. Então, o zoneamento ambiental é um importantíssimo instrumento para o atingimento dos objetivos da política estadual do meio ambiente, tá? Então, é um instrumento de organização do território que visa a proteção ambiental. Deve ser seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas. E uma das espécies é o famoso ZEE, o Zoneamento Ecológico Econômico, tá? 3, avaliação de impactos ambientais. Então, nós temos os estudos ambientais que, quando a atividade ela precisa ser licenciada, o órgão ambiental ele vai licenciar com base em avaliações ambientais. E nós temos aí uma infinidade de estudos ambientais, né? E o mais importante deles é o estudo de impacto ambiental, o EIMA, que todo EIA tem um RIMA, tá? Vamos falar sobre os estudos ambientais, tá? Licenciamento e revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. É o licenciamento ambiental, que é o grande, eu diria que é a grande coroação do nosso curso, vai ser quando a gente falar sobre licenciamento, fiscalização e responsabilidade administrativa do dano ambiental, tá bom? Então, licenciamento, fiscalização e a responsabilidade administrativa será aí o ápice do nosso curso, tá? Os incentivos à produção e instalação de equipamentos e criação ou absorção de tecnologia voltados para a melhoria da qualidade ambiental. Então, temos que pesquisa e desenvolvimento, né? A criação de espaços territoriais especialmente protegidos, unidades de conservação, que acabamos de falar das unidades de conservação, né? A criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal, tais como, aí ele exemplifica, essa lei de 1981, a lei do SNUC é de 2000. Então, olha as unidades de conservação que ele apresenta como exemplo. APA, Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, e RESEX, Reserva Extrativista. Então, o legislador de 81, acho que só tinha à disposição essas 3 unidades de conservação, mas a gente entende que isso também é números apertos, isso é um rol exemplificativo, tá? 7, o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente. Falamos sobre o princípio da informação, que é tão ou mais importante do que a Lei de Acesso à Informação de 2012, né? Então, esse sistema, essa Política Nacional de Meio Ambiente já considerava a informação ambiental muito importante, já trazia como um princípio fundamental do meio ambiente que só viria a ser consolidado internacionalmente em 1992 com a Rio 92. O CTF-AIDA, o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. O que é o CTF-AIDA, gente? É um registro obrigatório, para quem? Para pessoas físicas e jurídicas. Então, pessoas físicas e jurídicas têm que fazer o seu cadastro técnico federal. Se é cadastro técnico federal, é um cadastro junto ao IBAMA, tá?
Podemos ter um cadastro técnico federal nos órgãos estaduais e nos municipais? Sim, podemos. É obrigado? Não. Mas o do IBAMA é obrigado você ter lá no cadastro técnico federal. Não é que não seja obrigado a ter um cadastro no órgão estadual, tá? O que eu estou dizendo é obrigado o Estado ter um cadastro seu. Tem estados que não tem, tá bom? E municípios que não têm, tá? Então, o CTF-AIDA é um registro obrigatório para pessoas físicas e jurídicas que, todo mundo não, aquelas pessoas que se dedicam à consultoria sobre problemas ambientais. Ah, eu sou um engenheiro ambiental e eu faço estudo de impacto ambiental. Tenho que ter o meu cadastro lá no IBAMA, no CTF-AIDA. Tá? Então, que se dedicam à consultoria sobre problemas ambientais e a indústria, se dedicam à indústria e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividade efetiva ou potencialmente poluidora. Eu sou uma empresa que eu vendo um equipamento que mede a emissão de poluentes de uma fábrica. Tenho que ter um cadastro no CTF-AIDA, tá? Por que CTF-AIDA? Porque tem outro CTF, tá? A gente já vai falar sobre esse outro CTF, tá? As penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento de medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. O que é isso? Penalidades disciplinares, multa. Quando a gente fala multa, gente, a gente está colocando, a gente está apresentando apenas uma das sanções administrativas existentes, tá? A mais conhecida é a multa, mas nós temos advertência, nós temos embargo de obras, nós temos paralisação de atividades, que a gente já vai ver quando estivermos estudando sobre a responsabilidade administrativa ambiental, tá bom? Mas as penalidades disciplinares são aquelas decorrentes de um ilícito administrativo, tá bom? Muito bem. A instituição do relatório de qualidade do meio ambiente, a ser divulgado anualmente pelo IBAMA. Então, todo ano o IBAMA apresenta um relatório que diz a qualidade do meio ambiente. Esse relatório tem tudo a ver com esse Sistema Nacional de Informações, o SISNIMA, tá bom? Eles estão intimamente conectados, tá? A garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente também, princípio da informação, SISNIMA, e o CTF-APP, o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais. Gente, o que é o licenciamento ambiental? Todo empreendimento, toda atividade que polua, que tem um potencial poluidor ou que se utilize de recursos ambientais, tem que ser licenciado. Se não for um desses três, não precisa ser licenciado, está dispensado de licenciamento ambiental. Agora, todo mundo que realize uma atividade que polua, que tem um potencial de poluir, ou que se utilize de recursos ambientais, essa pessoa física ou jurídica precisa ser licenciada. E se precisa ser licenciada, está passível de fiscalização ambiental. E se está passível de fiscalização ambiental, tem que pagar pelo exercício do poder de polícia. O poder de polícia, gente, ambiental é pago. É pago pela taxa de controle de fiscalização ambiental. Então, para você ser fiscalizado, olha que interessante. Para você ser fiscalizado, você abre o sisteminha do IBAMA, se cadastra e diz: IBAMA e órgãos ambientais, eu existo. Podem vir me fiscalizar a hora que vocês quiserem. Legal, né? IBAMA e órgãos ambientais estaduais e municipais, eu existo. Vocês podem me fiscalizar a hora que vocês quiserem. Para isso, eu vou pagar trimestralmente uma taxa. Trimestralmente eu vou pagar uma taxa, que é a taxa de controle e fiscalização ambiental, cujo fato gerador é justamente o exercício do poder de polícia. Tem 10 anos que, que ninguém vem me fiscalizar, mas eu estou pagando ali aquela taxa trimestralmente. O problema é seu. A fiscalização é por amostragem. Você não tem uma obrigação anual, trimestral, de ser fiscalizado, não. Se for, foi. Se não for, não foi. Tá bom? Então, o que é o CTF-APP?
é um registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras ou a extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e da flora. Para se manterem regulares, todos os cadastros devem apresentar trimestralmente o relatório RAP, Relatório de Atividades Potencialmente Poluidoras. Então, trimestralmente, eu não sou fiscalizado trimestralmente, mas eu tenho que enviar um relatório trimestralmente para o IBAMA, para o IPAAM, para a SEMAS, tá? E aquilo ali, entre aspas, tá? Vou colocar 1000 aspas, é como se fosse a fiscalização. Porque o analista olha o relatório e fala, beleza. Se ele olhar o relatório e falar, não, mesmo assim eu quero dar uma passadinha lá. E aí, gente, uma vez que essas empresas e essas pessoas físicas ou jurídicas apresentam os relatórios, elas ganham um joinha, está ok. Se atrasar o relatório, não ganha o joinha, não está ok. Pode ser multado? Pode ser multado. E, por último, instrumentos econômicos como concessão florestal, servidão florestal, seguro ambiental e outros. Vamos falar sobre servidão florestal. A gente falou exaustivamente sobre servidão florestal. Nós podemos dedicar parte da nossa área para conservação, né, para proteção, seja de maneira permanente, seja por um período de tempo, tá bom? E aí, se essa área ultrapassar a reserva legal, você pode, inclusive, transformar em crédito em cota de reserva ambiental. Nós temos também a concessão florestal, né? As florestas públicas, elas podem ser concedidas para privados, para que esses privados possam explorar economicamente a madeira daquela área, tá? Então, é feita uma licitação e essa licitação, determinado empreendedor ganha essa licitação e vai, por meio de concessão florestal, explorar a madeira, tá certo? E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que existe um CPF cadastrado. Se aquela área for degradada, já sabe quem responsabilizar. Então, tudo é você identificar um responsável. Uma vez que o poder público não tem capacidade de assegurar a integridade do ambiente, é melhor que ele conceda. O privado vai explorar economicamente aquela área? Vai, mas vai se comprometer também a conservar. Se não conservar, sanções. Né? Muito bem. Por isso, instrumentos econômicos. Né? A melhor forma de você lidar com o mundo atual é sabendo manejar bem o capitalismo. Ora, eu preciso de um cara que proteja essa área. Como é que eu vou fazer? Vou ter que apresentar um ponto positivo. O que é? Mano, tu explora economicamente a madeira que tem aqui, mas é o seguinte, a tua contrapartida é cuidar dessa área. E claro, ainda vou ganhar um dinheirinho, porque eu sou o poder concedente, vai me voltar uma grana. E nós temos também o pagamento por serviços ambientais, que está relacionado ao princípio do protetor-recebedor. Nós falamos aí sobre o programa Bolsa Floresta, que também é um instrumento econômico. O que é o programa Bolsa Floresta? Eu adentro a uma determinada comunidade e faço um acordo com ela. Olha, comunidade, vocês têm opções legais para se utilizar dessa forma ou dessa outra forma desse recurso ambiental. Se vocês realizarem da maneira mais benéfica para o meio ambiente, eu posso lhe presentear. Se vocês tomarem conta pelo Estado desse ambiente, eu posso lhe remunerar, lhe presentear, lhe estimular economicamente, ou com recursos não financeiros também, fazendo uma escola, né? Então, também é um instrumento econômico. Por quê? Porque envolve aí ganhos econômicos para as comunidades. Então, uma das melhores formas de substituir o comando e controle, a fiscalização, o que é? É envolver a comunidade. Como é que você consegue envolver a comunidade? Dando uma contrapartida econômica para ela. Às vezes é até mais barato do que, né, do que a manutenção do comando e controle. E aí, gente, estamos caminhando para o fim. Nós temos um sistema trazido pela Política Nacional de Meio Ambiente, que é um sistema muito interessante e eficaz.
é um sistemão, tá? Esse sistemão é chamado de SISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente. Nós temos alguns estados que têm o Sistema Estadual de Meio Ambiente? Tem. Nós temos alguns municípios que têm um Sistema Municipal de Meio Ambiente? Tem. Manaus tem um Sistema Municipal de Meio Ambiente, tá? Então, esse sistema, gente, é o seguinte, ele é composto por um órgão superior, que nada mais é do que um conselho consultivo do presidente da República. Esse órgão superior, dentro do sistema, ele não tem tanta utilidade, a gente vê ele atuando muito pouco, tá? A gente vê atuando muito o órgão consultivo e deliberativo e o órgão central. Esses dois sim, tá? Primeiro vamos para o órgão central, que é o órgão formulador das políticas públicas, é o Ministério do Meio Ambiente, que no município de Manaus é a SEMAS e no estado do Amazonas é a SEMA. É o órgão formulador das políticas. Quem vai executar? Quem vai executar no município é a própria SEMAS, mas quem executa no âmbito do estado do Amazonas é o IPAAM, que é o órgão executor, que está ali embaixo, daqui a pouco a gente chega lá. Mas eu queria chamar a atenção para o órgão consultivo e deliberativo, que é o CONAMA, gente. Esse CONAMA é um órgão extremamente importante dentro de todo esse sistema, tá? Que foi um órgão que o doutor Luiz Porto ainda agora nos chamou a atenção, tá bom? E aqui embaixo nós temos os órgãos de execução e fiscalização, né? No âmbito federal nós temos o IBAMA e o ICMBio, nos estados nós temos aí, cada estado, a sua OEMA, o seu órgão executor, órgão estadual de meio ambiente, desculpe. Nós temos aí como exemplo o IPAAM aqui no Amazonas e os órgãos municipais, alguns têm secretarias, né? A maioria dos órgãos executores municipais são secretarias de meio ambiente. Na cidade de Manaus, no município de Manaus, a SEMAS, tá? E o que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente? O que é esse órgão consultivo e deliberativo? O que é o CONAMA? O CONAMA, gente, é um órgão que ele se reúne a cada 3 meses e ele tem várias atribuições, tá? Eu destaquei pouquíssimas atribuições, mas ele tem várias atribuições, tá bom? Uma delas é estabelecer normas e critérios para licenciamento de atividades, tá bom? Inclusive, está tramitando no Congresso Nacional a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que a gente vai trazer essa novidade no momento oportuno aqui no curso, tá bom? Determina a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, evidentemente projetos federais e grandes, né? Nós temos um CONAMA no estado? Temos, cujo nome é SEMAAM, Conselho Estadual de Meio Ambiente. É o análogo ao CONAMA. Nós temos um CONAMA no município de Manaus? Temos, é o CONDEMA, tá? Conselho de Meio Ambiente de Manaus, de Desenvolvimento Ambiental de Manaus, CONDEMA. É o CONAMA municipal, que também tem essas atribuições consultivas e deliberativas? Sim. Lembrando, acabamos de falar no tema anterior, consultivo consulta. A conclusão não é vinculativa. Deliberativa delibera. A conclusão é vinculativa. Tá? E aí o CONAMA é composto por um plenário, é composto também por câmaras técnicas, tá? Que assessoram o plenário, fazem os relatórios técnicos e apresentam, ou eles aprovam no âmbito das suas câmaras ou grupos de trabalho, ou eles levam para o plenário, que é composto por várias pessoas de vários segmentos, segmento da indústria, segmento do poder público, tá? É um órgão normalmente paritário entre público e privado, tá bom? Pelo menos no Amazonas é bem paritário, é 50-50. O CONAMA sofreu uma alteração recentemente que essa paridade ela ficou um tanto quanto mitigada, tá? E lá o CONAMA ele é presidido pelo ministro do Meio Ambiente, tá bom?